como a nossa irmã disse no início, na prece, que nós agora nesse momento nos entreguemos de corpo, de alma, espiritualmente falando, ao instante que ora iremos viver, preparando a nossa alma, o nosso espírito para as benesses que aqui viemos buscar e que estão aqui amancheias para todos nós. Então que Jesus nos envolva, que a espiritualidade também possa fazer o seu trabalho, e que a nossa é a parte de colaborar em plugando as suas tomadas no texto que aqui será estudado, a convite da nossa irmã Sandra, para que nós então nessa noite possamos discorrer sobre o tema Herculano Pires, o apóstolo de Kardec. Então é um tema interessante, é um livro que depois, se alguns tiverem interesse, poderão adquirir um livro aí nas bibliotecas, porque, segundo o Jorge Rizzini, que é o seu autor, ele diz que é uma obra que todos os espíritas deveriam ler e estudar. Então, nós estamos todos convidados, depois então, ler essa obra. Então, Herculano Pires, o apóstolo da caridade. A presente obra foi escrita por Jorge Rizzini, seu companheiro de trabalho e de luta, por 30 anos, quase 30 anos, os dois trabalharam juntos. Então, por isso eu acredito que a propriedade com que Jorge descreve toda a obra, porque é uma obra meio biografada, mas trazendo também temas interessantes, detalhes, como ele mesmo vai dizer aqui, ó. Na presente obra, Rizzini revela importantes detalhes da vida e da missão daquele que, com toda justiça, denomina-se apóstolo de Kardec. Então é interessante, o apóstolo, aquele que vem depois, visto que Kardec nascera em 1804, no dia 3 de outubro, desencarnou em 1869 e Herculano Pires vai nascer em 1914. Depois, e a gente vai ver toda uma obra, todo um trabalho em torno da codificação espírita a que ele se interessou, Herculano, para ser chamado, ser denominado, então, apóstolo de Kardec. É citado também na obra informações obtidas na imprensa escrita e em especial, olha só que dado importante, o senhor Herculano Pires, ele guardava consigo um diário, sabe um diário? Todo dia, com certeza, fazia suas anotações importantíssimas. Então, muitas dessas anotações contidas nesse diário de Herculano também foi colocado aqui no livro. Esse livro é de grande importância para os estudiosos do Espiritismo. Por quê? Porque vai esclarecer fatos históricos, fatos significativos do movimento espírita. Porque o movimento espírita, ele traz importantes informações para todos nós, que nos dizemos espíritas, para que nos adentremos realmente ao movimento, para perceber o que ele traz, qual é o objetivo que se quer alcançar. Então ele traz aqui, Rizzini traz esses fatos históricos muito significativos. E esses fatos históricos muito significativos, eles ocorreram nos anos de 1939 a 1979. Então, o senhor Herculano já contava alguns anos quando do início desses fatos históricos aí envolvendo o
movimento espírita. E é interessante lembrar que em 1939, então, estava sendo escrito o livro Nosso Lar, então estava Parnaso de Além Túmulo, né, que fora um livro bem, eu diria assim, bem complexo, um livro que fora guardado na gaveta por algum tempo, todos são sabedores disso. Outra obra, eu vou me lembrar aqui, que também fora guardada devido a comentários, devido a o que ocasionaram naquela época. Então é interessante lembrar, 1939 a 1979, que foi a data da morte de Herculano. A obra nos revela que a vida de Herculano Pires, ela vai se fundir com o próprio histórico do Espiritismo. Vai fazer aquele, sabe aquele conchavo, aquele casamento assim? Vai também. Porque a gente vai perceber o quanto esse espírito trabalhou pela, vamos dizer assim, pela integridade. Eu acredito que aquela frase que diz assim, a pureza doutrinária, ele pode falar com toda a propriedade, porque a doutrina espírita, ela, por assim dizer, ela é indefendível, não é preciso defendê-la. Por quê? Porque ela está pautada na verdade, está pautada nas leis divinas, está em a natureza. Tem isso. Então, mas ele cuidava com todo esmero, porque era cientista, filósofo, professor, estudava bastante, porque ele vai dizer aqui uma coisa, porque o espiritismo já foi muito combatido, muito comentado, muito falado, ele vai escrever sobre isso, mas por quem? Por aqueles que não o conheciam. Ele era combatido, era apedrejado, vamos dizer, mas por aqueles que não o conheciam. E Herculano, ele vai levantar essa questão da racionalidade, né? A razão, porque tudo que está pautado na razão, aquele que não conhece, o melhor é não comentar. Para que você comente sobre algo, e sobretudo algo sério, você tem que conhecer. Porque caso contrário, ficaremos, qualquer um de nós, se caso faça isso, jogando palavras ao vento. Então, tudo que se vai comentar, é preciso ter conhecimento de causa para gerar propriedade naquilo que está se falando. Então, ele vai defender isso. Então, é a presente obra que nós convidamos os irmãos para que façam a sua leitura na sua casa e percebam a importância dessa obra. Herculano Pires, o apóstolo de Kardec. Então, vamos saber um pouco de Herculano. Herculano Pires nasceu na cidade de Avaré, São Paulo, né, no estado de São Paulo, no dia 25 de 9 de 1914. Então, 25 de 9 próximo, ele estaria completando 99 anos. Mas ele desencarnou na mesma capital, São Paulo, no dia 9 de 3 de 1979. Ele desencarna. Autor de 81 livros de filosofia, ensaios, histórias, psicologia, pedagogia, parapsicologia, romances e espiritismo. Aquele livro, se não me engano, Sexo e Obsessão, é de Herculano Pires, pela mediunidade de Divaldo, se não me engano, salvo engano. Vários deles, o que é que ele faria? Uma parceria com o Chico Xavier.
Olha só onde ele foi trabalhar. Sendo a maioria inteiramente dedicada ao estudo e divulgação da doutrina espírita. Então esse era sempre, foi o que acompanhou toda a existência de Herculano. Era o estudo e a divulgação da doutrina espírita. Vamos lembrar aqui a frase de Emmanuel. A maior caridade que fazemos ao Espiritismo é a sua divulgação. E a sua divulgação no comportamento, na conduta, no que se diz a moral, porque reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para dominar as más tendências, as más inclinações. Nesse quadro, nesse princípio que reconhece-se o verdadeiro espírita. Então ele fazia esse estudo para divulgar a doutrina espírita dentro da sua integridade, da sua moralidade. Uma doutrina que compreende o estado de progresso, de evolução de cada ser habitante reencarnado do planeta Terra. Usa a razão, usa uma fé raciocinada que dá o parecer do que se entende, por que se entende, qual é o benefício dessa crença na intimidade da alma de cada um. Ele defendia isso. Herculano vai destacar-se como um dos mais ativos e consistentes continuadores do Espiritismo no Brasil. Olha só que importante. E a gente, quando lê, pesquisa a obra Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos dar a saber a cada um de nós que para esse lugar, para o Brasil, foram enviadas almas extremamente preparadas para auxiliar nessa condição para que o Brasil realmente seja o celeiro do mundo, o berço do mundo, atraindo para cá, para essas paragens, almas sensíveis ao cultivo da verdade, ao cultivo da simplicidade. Então, Herculano Pires, com certeza, é uma dessas almas. Traduzindo os escritos de Allan Kardec, então ele era tradutor das obras de Kardec, e escrevendo tantos estudos filosóficos, quanto obras literárias inspiradas na doutrina espírita. Porque, a saber, a doutrina espírita firma-se no tripé. É filosofia, é religião e é ciência. Então, em fazendo a conjugação dessas três vertentes, ali dentro estaria o bojo de toda a codificação kardeciana. Ele, então, trabalhava e estudava muito dentro da filosofia, trazendo a religião e trazendo a ciência também. Porque ele, assim como Kardec, observava fatos para depois de comprovados, então, ele poder descrever sobre. Muito interessante a forma didática e pedagógica pela qual o senhor Herculano Pires fazia os seus estudos. A maior característica do conjunto de sua obra, a maior característica, é a luta por demonstrar a consistência do pensamento espírita. Qual seria a consistência do pensamento espírita? Observar que nós somos espíritos criados por Deus, fadados a uma perfeição, ainda que relativa,
e faremos a nossa viagem evolutiva pelo planeta Terra. Então, há uma consistência, há uma base. Então, era uma luta para que pudesse, então, sedimentar-se nessa base e poder defender a valorização dos aspectos a observar, crítico e investigativo da proposta sistematizada por Allan Kardec. Então, o senhor Allan Kardec, também professor, cientista, poliglota, enfim, com várias características, não deixaria passar nada que fugisse do crivo da razão. Nada que fugisse. Um espírito daquele, preparado para tal missão. Muitos perguntam, e se não tivesse nascido Allan Kardec, o senhor Hippolyte Leon Denis Arrivage? As entidades venerandas respondem, seria outro, mas outro também munido, ungido para a mesma missão, decodificar a doutrina espírita, fazer essa conjugação dessas três vertentes, ciência, filosofia e religião. Então ele tinha esse senso crítico, o senhor Allan Kardec, e investigativo. Por isso ele foi, pessoalmente, o senhor Allan Kardec, percebeu o que acontecia em Rainsville com o fenômeno das mesas girantes. Porque mesa não fala e mesa não dança, não levanta sozinho. Então ele foi lá, comprovar. Fez a grande pergunta. Se há uma inteligência superior que dê 3 batidas, e as 3 batidas foram dadas, e se fizeram ouvir. Então os espíritos, respondendo para Kardec, nós estamos aqui. Então, um espírito crítico e investigativo que o senhor Herculano também, por assim dizer, carregava consigo esse espírito crítico e investigativo. Em seus ensaios, que são outros escritos, nota-se a preocupação em combater interpretações e traduções deturpadas das obras de Kardec. E essa é uma luta até hoje, porque a questão da interpretação, ela deve ser levada a sério, porque há que se partir de um ponto, de uma base. Então, por isso ele dizia, a base fundamental é Kardec. Não, em fazendo um comentário, em fazendo um estudo, tem que ter uma base. A interpretação, ela tem que vir de encontro àquilo que está na base kardeciana. Ele prestava bastante atenção nisso. Era uma luta, era uma preocupação. E a gente pode até falar com a pureza doutrinária, se os ensinos estão carregando consigo aquela universalidade, se todos estão dizendo a mesma coisa, pautada nas verdades espirituais. E muitas dessas interpretações, dessas traduções, elas surgiram no seio do movimento espírita ao longo do século XX. Então, para que pudesse preservar essa natureza, nós diríamos, íntima da doutrina, ele tinha todo um trabalho de verificar, de passar as leituras, aos estudos, para perceber o que estava acontecendo no movimento espírita. Quais eram os pensamentos de Herculano Pires? Primeiro, o Espiritismo, proclamou ele, advertindo os leitores do futuro, aqueles que pudessem conhecer o Espiritismo depois, mais tarde. Uma questão de bom senso. Kardec era conhecido como bom senso encarnado. Bom senso encarnado.
A sensatez confere ao espírito uma superioridade moral. A sensatez. Então é importante observar. Uma questão de bom senso, como escreveu Kardec, mas o que aconteceu? As criaturas insensatas estão por toda parte. Em toda parte. E aqui nesse momento, a gente lembra da frase de Jesus, que nós tivéssemos cuidado, nós seríamos lançados em meio aos lobos em pele de ovelhas. Então, que tomássemos cuidado. Haveria falsos cristos, falsos profetas. E o Evangelho nos adverte. Se alguém chegar e disser, o Cristo está aqui, ou eu sou o Cristo, pensai primeiramente, buscai os recursos na base, na fortaleza da verdade preconizada pelo Espiritismo, com Jesus. Então, porque há muitas criaturas insensatas por toda parte. Outra coisa, que era um pensamento de Herculano, precisamos manter constante vigilância em nossos estudos. Então, enquanto estivermos estudando, que passemos realmente pelo crivo da razão, para ver se há uma conjugação de bom senso, de equidade, para perceber realmente, como ele diz aqui, vigilância em nossos estudos, para não cairmos numa palavra que talvez é pouco falada, mas olha aqui, nas mistificações. A gente lembra de mistificação em reuniões mediúnicas, por exemplo. O que seria a mistificação? Uma enganação, uma farsa, um embuste, uma indução para se crer em uma mentira. Então é preciso tomar cuidado ao estudarmos qualquer obra que passemos a adquirir. O título é interessante, o autor é relevante, mas vamos perceber o conteúdo. Os espíritos que se comunicam, as suas mensagens se tornam verídicas pelo conteúdo. Porque qualquer um de nós pode, em espírito, ditar uma mensagem e poderemos assinar como sendo Bezerra de Menezes. Mas quem conhece Bezerra de Menezes sabe a temática dele, não sabe? Sabem a temática dele. Você conhece bem a sua amiga, ela desencarna, mandou uma mensagem para você. Você vai saber se é ela. Porque ela faz parte da natureza. Então, é prestar atenção em todos os estudos para não cairmos em mistificações, em enganações, que vão nos levar a deturpar ou aviltar a doutrina espírita. O que é aviltar? Rebaixar, desonrar a doutrina. Olha o cuidado dele, olha a preocupação de Herculano. Sabe aquele cuidado, aquela responsabilidade era conferida aí. Bastaria um pouco de humildade para vermos, como ensina Kardec, a ponta da orelha do mistificador, que aparece sempre nos textos mentirosos e ilusórios. Então você está lendo uma obra, está estudando uma obra, preste atenção. Será que isso tem bom senso? Será que isso coaduna com as verdades, os postulados espíritas? Faz sentido? Então, por isso o espírito é sempre convidado ao estudo, para estudar. Para quê? Para passar a ter conhecimento, para ter conteúdo. Porque você, ungido dessa bagagem, alguém que venha a desferir
tem um golpe na doutrina espírita, você saberá. Mas não é entrando em embate com ele, mas demonstrando com a sua conduta. Isso não procede. Vamos estudar mais. Leia tal obra. Por isso, Pentateuco Kardeciano é muito importante. Ali estão escritas os postulados espíritas. É muito importante estudá-los. Ele diz que cuidado com os textos mentirosos e ilusórios. E a mistificação, esse ato de mistificar, de querer enganar, de querer fazer que as pessoas acreditem em algo que não é verdade, se alimenta do quê? Da vaidade e da pretensão, que vai se traduzir num orgulho infantil daquele que assim procede e que não escapa nem mesmo às pessoas ilustradas. Muitos poderão ser enganados ou enganar-se. Por isso, a simplicidade, a humildade e o interesse sempre pela verdade. Isso é o que defende Teoculano. As pessoas ilustradas, entre aspas, não passam de analfabetas ilustres, diz Jorge Vizinho, mas sujeitas por sua vaidade pueril à mistificação, do que as pessoas humildes, mas dotadas de bom senso. Novamente nós vamos nos deparar com esse termo, essa palavra, bom senso. O bom senso em tudo vale muito, dá mais segurança na palavra, na conduta. Bom senso. Kardec tem razão ao afirmar que o bom senso e a humildade são preservativos da mistificação. Então, o que é que vai nos preservar da mistificação? Esse engodo, desse engano, a humildade e o bom senso. São, vamos dizer assim, escudos para que nós não venhamos, então, a nos deixar levar por esse processo. Nenhum espírito nos mistifica se nós mesmos já não estivermos nos mistificando por vontade própria. Então, nenhum espírito virá com palavras ou com ensinamentos enganosos se nós mesmos não estivermos com esse tipo de pensamento, de acomodação. O Herculano fala isso na obra dele, Curso Dinâmico de Espiritismo. Ele vai dizer isso lá. E o segundo pensamento dele é assim: enganam-se os que pensam nos mortos como mortos. Olha a frase dele. Enganam-se os que pensam nos mortos como mortos. Eles estão mais vivos do que nós. Dispõem de visão mais penetrante que a nossa. São criaturas mais definidas. Podem ver-nos, visitar-nos e comunicar-se conosco. De Herculano, o que é verdade, está no livro dos médiuns, com mais facilidade e naturalidade. Preciso se faz que não nos esqueçamos desse ponto importantíssimo. Quando ele diz, faz todo esse comentário, não pensemos nos mortos como mortos. A morte é do corpo físico. O espírito continua vivendo, retorna para o seu estado natural, para a verdadeira vida, que é a vida espiritual.
Ele está confirmando aqui. E ele diz agora: não nos esqueçamos de um ponto importantíssimo. Os homens são espíritos. E os espíritos nada mais são do que homens, libertos das injunções da matéria. Então todos somos espíritos. Fomos criados por Deus. E recebemos o corpo físico como oportunidade de crescimento, como oportunidade de aprimoramento, de aperfeiçoamento moral e espiritual. Ele está comentando: os homens são espíritos e os espíritos nada mais são do que homens libertos das injunções da matéria. Esse tema, aparentemente sinistro, devido ao milenar obscurantismo do clero católico, que impedia que tais verdades viessem à tona, não tinha mistério para Herculano Pires. Por quê? Conhecia as provas da imortalidade do ser humano, obtidas onde? Obtidas por cientistas mundialmente famosos e através das pesquisas que ele próprio fazia da mediunidade por mais de 40 anos. Então está lá na obra de Jorge Luizinho, Herculano Pires, o apóstolo de Kardec. Herculano era conhecido como o maior escritor espírita brasileiro da sua época. Ele brigava pelo que acreditava e defendia o espiritismo. Uns o amavam e outros não o suportavam. O problema é que tanto quem o atacava quanto quem o defendia conhecia pouco o espiritismo. Então, por isso nós temos mais que isso. Para se combater uma ideia, uma verdade, um texto, uma ciência, é preciso conhecer. Falar do que não se conhece é jogar palavras ao vento. Não seremos ouvidos. Então é preciso ter conteúdo. Os adversários do espiritismo partem do preconceito e agem por precipitação. Adversários, adversos, pensam diferente. Então, há os nossos irmãos de outras crenças que pensam diferente de nós. Nós, em sabendo deles, vamos respeitar a sua crença, dando então a caracterizar-nos como espíritos. Porque se eu combater a crença do outro, estarei negativando a minha crença. Então há que se ter um respeito pela crença do outro. Ele fazia isso e ele usava de muito nas suas exposições objetivas fatos e argumentos. E ele preferia um desenvolvimento que fizesse o quê? Que usasse o quê? A lógica e o raciocínio. Porque era assim que Kardec trabalhava. Inconformado muitas vezes, Herculano, com as inúmeras distorções que se aplicavam ao espiritismo no próprio meio espírita. Olha só a luta que ele enfrentou. Sobretudo pela FEB, a Federação Espírita Brasileira, com sua inexplicável defesa de teses de Lustem, porque Lustem também trazia suas dificuldades. A sua maneira de perceber, fazer leitura dos livros de Lustem é complicado. Ele falava muito a respeito da mediunidade de Maria, ele era meio prolixo, difícil de ler as suas obras. Herculano não se fazia calar, chegava mesmo a ferir suscetibilidades. E ele dizia: o amor
só tem sentido e lugar se amparado na verdade. E aí vamos buscar, Emmanuel, então, quais seriam as duas asas que haveríamos de desenvolver para alçar voos mais altos, rumo à imortalidade, rumo à grande luz. A asa da sabedoria e do amor, da verdade e do conhecimento. Ele dizia sobre isso. O amor, então, só teria lugar e sentido se tivesse faltado na verdade. Na discussão científica, o defensor Herculano também mostrou sua face, onde, na obra, A Pedra e o Joio, e ali ele vai se dedicar a combater as teorias científicas que se constroem entre os espíritas sem base sólida. E isso nós comentamos no início. É preciso ter uma base sólida para se firmar. E olha só o que ele diz. Para Herculano, qual seria a base sólida? Kardec. Kardec é a base fundamental. O método kardeciano, apoiado na razão, por isso ele fala que a base fundamental, aquela sedimentada, que pode-se trafegar com segurança, qual seria? A universalidade de informações e os conceitos fundamentais do Espiritismo. A imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos. Tudo isso faz com que nós, então, tenhamos esta segurança. E ele diz, a universalidade de informações e os conceitos fundamentais do Espiritismo seriam para ele, para Herculano, a estrutura sólida para o desenvolvimento das pesquisas espíritas. A destruição gratuita dessa base, dessa fundamentação, poderia colocar em risco todo o conjunto, todo o corpo doutrinário. Então, Kardec é a base fundamental. Perceber isso. A educação espírita ganha identidade e corpo nas mãos de Herculano, mas a sua meta não é apenas influenciar os currículos escolares. Qual seria, então? O alcance da pedagogia espírita transcende a esta vida. Coerente com a visão de Kardec de que a consciência da imortalidade, a proposta de Herculano se resume em atribuir transcendência aos autores e ao processo educacional. E aí a gente percebe, com os estudos de Dora Encontro, que fala muito a respeito da educação espírita, que quando nós vamos educar, nós não estamos educando homens, e sim almas. Nossos filhos são espíritos, nossos alunos são espíritos. Então a gente percebe a transcendência do processo educativo que Herculano visualizava. É pensar numa educação que transcende a matéria e que alcança o espírito. Muito importante. Herculano representa o que existe de melhor da compreensão da doutrina espírita, na luta contra os que querem desvirtuar os postulados imortais de Allan Kardec. E aqui nós vamos deixando o nosso, juntamente com Jorge, o agradecimento a este Espírito importante. Ó Herculano Pires, o grande mestre do bem, te agradecemos por tudo, pela causa da doutrina espírita, sinceros agradecimentos de vossos pequenos irmãos de caminhada, em combate pela causa do bem. Deus lhe abençoe
onde estiverem. Querido timoneiro de Jesus, sigamos, meus amigos, com os mesmos passos firmes, com o mesmo vigor de quando estava encarnado Herculano Pires, o chamado também de zelador da doutrina espírita. Vamos guardar em nossa memória essa frase de Herculano para a nossa reflexão. Se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Uma frase de Herculano importantíssima para nós. E aqui a gente vai deixar a mensagem. Eu vou ler simplesmente, não vou explicar mais, só para casar com o tema que nós trouxemos sobre Herculano. Pode passar a cadeira aqui, pode. Só para a gente fechar a nossa fala. Vai dar ó, só para a gente fechar a questão sobre o que Herculano defendia, a vida dele toda pautada nesse princípio. Por que o Espiritismo? A doutrina espírita é aquele consolador prometido às criaturas pelo Divino Mestre, consagrado a explicar-lhes em momento oportuno as verdades eternas. E pelas verdades eternas que o Espiritismo nos descortina, sabemos positivamente que não há morte e que a justiça da vida funciona, acima de tudo, na consciência de cada um. Deus é amor, a vida é imperecível, o Espírito é imortal, a Terra é um dos múltiplos lares da imensidade cósmica. A humanidade é uma só família. Cada criatura é responsável por si e cada um de nós é artífice do próprio destino. Devemos a nós mesmos o bem ou o mal, a vitória ou a derrota que nos assinalem os dias. Temos assim, na doutrina espírita, a religião da sabedoria e do amor, vigente em quaisquer plagas do universo, a estabelecer o nosso reencontro com o Evangelho de Jesus. De posse dela, qualquer um de nós está habilitado a acertar, regenerar, construir, melhorar e aperfeiçoar com o bem, onde, como e quando quiser. No portal da luz, da nova revelação, estamos defrontados pela presença renovadora do Cristo de Deus. Sigamos adiante com Ele e, segundo a promessa dele próprio, o amor guiar-nos-á para a luz e a verdade nos fará livres. Do livro No Portal da Luz e do Amor, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ok? Hoje um estudo meio teórico, mas é preciso saber. Nós precisamos saber os pilares do Espiritismo. E Herculano é um deles. Uma boa noite para todos nós. Boa noite.